Pessoal, olá, sou Rafael Mabrante, sou médico, sou teólogo, médico consagrado na Imaculada de Maria, médico Provida. Estou aqui então para fazer uma aula para vocês, uma aula com slide, e vai ser uma aula muito bonita. É uma aula que nós vamos falar sobre o aborto, as suas consequências morais e espirituais. Por que é uma aula bonita? Porque nós vamos ajudar na salvação de muitas almas. É por isso que falar sobre o aborto realmente é muito feio. Mas, olhando pelo lado bom da coisa, nós podemos fazer uma aula em que nós vamos alertar as pessoas dos perigos morais e espirituais. Isso sim é algo belíssimo de se dizer e que vai ajudar a muitas pessoas, né? Bom, então vamos lá. Às vezes aparecem umas coisinhas aqui, eu não sou nenhum profissional da gravação, mas eu tenho certeza que vou trazer um conteúdo muito bonito para vocês hoje. Vamos lá, então. Só lembrando que estou mexendo aqui para colocar a aula, eu vou sumir um pouquinho da tela, porque eu vou colocar os slides para vocês, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Minha aula, primeiro slide, tá aí. Então nós vamos falar sobre o aborto, suas consequências morais e espirituais. Sou o Dr. Rafael Lima Abrantes. Inicio aqui, então, como toda aula minha, eu sempre peço para que o Espírito Santo me ilumine, para que as minhas palavras se tornem flechas de fogo, porque diante da minha fraqueza humana, eu não teria condições de fazer as minhas palavras tocarem o fundo da alma de cada um de vocês. Mas, sob o domínio do Espírito Santo, eu tenho certeza que as mensagens que serão dadas nessa aula vão tocar a fundo o coração de cada um de vocês. E vocês se tornarão também luz para outras pessoas, e até mesmo algumas pessoas que estão talvez indecisas, que vão tomar a atitude de fazer ou não um aborto. Quem sabe vocês, com, algumas, com alguns esclarecimentos dessa aula, não vão poder também ajudar a salvar uma alma, né? Principalmente a alma de um inocente e também a alma de sua mãe, que corre grande risco de ficar em pecado mortal, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Somos vasos comunicantes e por isso nós podemos estar sempre passando, né, mensagens de uns para os outros, né? Pois estamos aqui na igreja militante, tá bom? Então vamos lá. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Dito isso, vamos lá. Pessoal, para a gente entender um pouquinho dessa aula, a gente tem que explicar primeiramente entendermos o que é fé. Todo mundo fala em fé, fé, mas o que seria fé? Nós não podemos medir, nós não podemos, né, mensurar, nem talvez medir as arestas aí. Somente Deus consegue entender a dimensão da fé de cada um de nós. Mas aqui está um slide muito ilustrativo. Vocês estão vendo aí um tsunami chegando, né? E aqui à esquerda, no cantinho inferior do slide, nós estamos vendo um barquinho. O que é fé? Fé é esse barquinho aqui encarar essa grande onda que está por vir e conseguir transpor sem o menor problema. É claro que é praticamente algo impossível, que nós sabemos disso. Mas isso é a fé. É acreditar que você pode transpor grandes obstáculos, né, na vida, seja na vida pessoal, enfim, na vida religiosa. Nós sabemos que isso, né, no combate contra uma doença muito grave. Então tá aí. Esse barquinho, só para ilustrar, tem duas pessoas, um pai e uma criança de mais ou menos 5, 6 anos. E o pai, vendo que aquela onda está vindo, ele diz para o seu filho, né, para não deixar o seu filho entrar em desespero no momento final, mesmo sabendo que o que ele ia falar era impossível, mas o filho, né, que sempre confiou no pai, ele
vai acreditar, né? O pai pensou, ele vai acreditar nas minhas palavras. E o pai diz para o seu filho, filho, está vindo aquela onda muito grande, nós vamos dar um grande soco, um grande chute naquela onda, ela vai se partir ao meio e nós vamos passar ilesos por aquela onda. Não se preocupe, confie no papai plenamente que vai dar tudo certo. Então a criança, inocentemente, por sempre ter confiado em seu pai, diz, papai, eu confio, nós vamos conseguir. E eu também vou ajudar o senhor a dar um grande soco nessa onda e ela vai se partir ao meio. Isso é fé. É nós nos tornarmos como essa criança, que inocentemente se abandonou na mão deste pai para confiar que a força do pai conseguiria partir essa onda ao meio. Então, agora transpondo isso para todos nós, precisamos nos tornar como crianças e acreditar de forma inocente em Deus. E Ele é o Senhor do universo, Ele pode o que Ele quiser, de acordo com a sua vontade e tudo aquilo que lhe apraz. Então, pensemos nisso, pois diante de grandes obstáculos, doenças, né, o que vier pela frente, acreditemos, nos coloquemos nas mãos de Deus, mesmo que pareça ser algo impossível para nós, seres humanos, deixe com Deus. Apenas acredite de forma inocente, se coloque nas mãos dele e creia, nas mãos dele e creia. Vamos lá. Gente, recentemente nós comemoramos a Semana do Nascituro, né? No dia 8 de outubro foi o dia, né, nacional aí. Então nós temos aí que esse é o dia do Nascituro, né? Foi proposto aí pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, vem muito a calhar também. E é um tema que tem ampla discussão, sempre gera muita polêmica, mas nós precisamos falar, precisamos alertar as pessoas, principalmente as mães, que estão pensando em fazer aborto, né? Ou aquelas que já porventura fizeram, nós temos que aconselhá-las a se arrepender do fundo do coração, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta dizer que se arrependeu, estar com o coração duro. Temos que ajudar essas mães, né, que já fizeram algum aborto, que elas se tornem novamente amigas de Deus, fazendo uma boa confissão, né? É uma confissão, claro, de coração arrependido, porque se não for, é melhor não ir, porque Deus estará ali para ouvir as palavras e também o pulsar do coração dessa mãe e do seu arrependimento, né? Que é algo muito, muito grave. Pensemos nisso. Mas a aula aqui é basicamente para que nós aconselhemos aquelas que ainda não fizeram, que não cometa, não caia em pecado mortal, né? No canto superior direito deste vídeo, olha que frase linda. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Belíssimo, né? Vamos lá. Gente, isso aqui é uma página aí do Google mesmo, né? Que eu printei a tela aí, estou colocando aqui para vocês em forma de slide. Nós temos aí a nomenclatura, né? A origem do latim nascituro, aquele que há de nascer, né? Então, é isso, gente. Nós temos que zelar por essas crianças inocentes, esses fetos inocentes que estão ali crescendo, com tranquilidade dentro do útero de uma mãe, né? Nem sequer estão sabendo que estão para serem assassinados a qualquer momento, porque a mãe pode definir isso. E isso é muito grave. Aquelas mães que não desejam a gestação. Mas lembremos que essa criança, esse feto, né? É um ser humano finito, mas nós temos que lembrar que ele é portador de uma alma infinita que foi criada por Deus e essa alma pertence a Deus. E Deus, somente Ele deve chamar essa alma para si. Nós não temos o direito de ceifar uma vida e abreviar o tempo de existência dessa alma aqui no nosso mundo, porque ela vai continuar existindo, já que ela é imortal. Esse slide, gente, estou colocando aqui para vocês, é um slide que eu deixei alguns círculos vermelhos, que são algumas frases, né, algumas palavras-chave aí para a gente entender toda essa mensagem. Lembrando que, um dado recente de 2021 aí, nós tivemos praticamente um número de mortes de 58,7 milhões, sendo que 42,6 milhões, exatamente no meio-dia do dia 31 de dezembro, mostrava que em 2021, 42% dessas mortes tinham sido pelo aborto. Né? Se nós pensarmos pelo número de Covid, de pessoas que foram assoladas pelo Covid, o número de abortos é muito maior, né?
E lembrando que o número de bebês abortados foi muito maior do que aqueles seres humanos que morreram de câncer, malária, AIDS, doenças relacionadas ao álcool e tabaco, ou seja, o aborto supera em muito, né, essas enfermidades aí. Em 2020 foram 42,7 milhões de abortos, né, um pouquinho acima aí de 2021, mas lembremos que foram muitas crianças, muitos fetos, né, ceifados aí pela vontade insana de suas mães. Com toda certeza estavam aí sem Deus, né? Com toda certeza a mãe que toma essa atitude, nada justifica, né? Mas vamos lá. Então nós temos aqui uma imagem aí no canto direito superior, uma imagem belíssima de Madre Teresa de Calcutá, com uma criança, veja o sorriso dessa criança, né? E pela graça de Deus, essa criança não foi ceifada, né? Ela não foi abortada. Por isso que nós podemos contemplar esse belíssimo sorriso, né, dessa criança para a face de Madre Teresa de Calcutá, uma grande guerreira e defensora contra o aborto. Mas vamos lá. Pessoal, o que a Bíblia nos diz? Vamos ver a palavra de Deus, para não ficar falando que é o doutor Rafael que está falando. Vamos colocar aqui na palavra de Deus aquela que não pode ser modificada. Então lá nós temos lá a visão bíblica, né? Bom, se a gente for olhar aqui, olha que frase bonita que está aqui em destaque aqui em amarelo. Assim, podem ver. Devemos defender a causa do fraco e do órfão, manter os direitos dos pobres e dos oprimidos, salvar os fracos e os necessitados e libertá-los dos ímpios. Isso está em Salmo 82, de 3 a 4. Bom, e o próprio Cristo, ele afirmou que tudo que fazemos ou deixamos de fazer aos seus filhos, né, aos filhos de Deus, que são os mais fracos e vulneráveis, nós fazemos ou deixamos de fazer a eles. No julgamento, o rei, veja só o que está em Mateus 25, 40. No julgamento, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, tudo que foi, né, feito contra Deus, né, em relação aos fetos abortados, estaremos fazendo com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Então tá aí. O que é que Deus nos fala, né? Como é que foram as palavras de Jesus naquele tempo, né? Ele gostava muito de pregar quando tinham crianças, né? Ele sempre se aproximou muito das crianças. Bom, é aquela frase belíssima que todos nós conhecemos, né? Para entrarmos no reino dos céus, precisamos nos tornar como as crianças, né? Então, naquela época, veja só essa passagem da Bíblia que linda. Alguns traziam as crianças para Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Então veja bem que os discípulos não tinham muita noção, né? Eles achavam que as crianças iam acabar atrapalhando, que iam fazer uma bagunça aqui, né? Mesma coisa que muitas pessoas hoje acham que as crianças não devem ir à missa porque atrapalham um pouco, não param muito quietas, tiram atenção, enfim. Nada disso, gente. Todos nós temos o direito de estarmos, de alguma maneira, próximos de Deus, né? Então, veja bem, como é que foi a reação de Jesus quando os discípulos começaram a tirar as crianças de perto dele? Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos filhos tão semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Isso que eu estava falando para vocês agora, né? Nós temos que ter a inocência das crianças, acreditar piamente, né, na vontade de Deus e na sua proteção. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. É assim que Jesus fazia. Jamais repelia as crianças, muito pelo contrário. Aqui nós temos o catecismo da Igreja Católica. O que o nosso catecismo nos fala? Vamos ver aí 3 parágrafos: 2270, 2271 e 2272. Olha só, hein? No parágrafo 2270, diz o seguinte: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Então, ou seja, não tem esse negócio de semanas, não, tá? Tem gente que fala assim, até 12 semanas, não tem problema, não é ser humano.
Olha o que fala o nosso catecismo. Atenção, católicos, que pensam assim, que são, né, sendo enganados pela ciência quando diz que até 12 semanas não tem problema, não tem vida ali. Pensem bem. Nosso catecismo está dizendo isso, que é desde a concepção. Então, desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Olha aí, o que Deus fala? Pensem bem, ó. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Então, olha o que Deus fala, gente. Muito antes, desde toda a eternidade, nós fomos pensados por Deus. Deus nos imaginou. Ele nos quis, ele quis que nós viéssemos ao mundo. E nós não temos o direito de ceifar a vontade de Deus. Porque isso vem de toda a eternidade, olha aí, ó. Antes de ter te formado no ventre materno. Então, é desde toda a eternidade. Aí, de repente, quando você está lá no ventre materno, por alguma loucura, uma insanidade da mãe, de nossas mães, que estão lá e simplesmente nos ceifam o direito de nascer. Né? Não podemos ir contra as vontades de Deus. Olha o que fala o parágrafo 2271. A Igreja afirmou que desde o século I a malícia moral de todo o aborto provocado. Então, olha aí, a malícia moral, tá? E essa doutrina não mudou. Olha aí, nós não nos a Igreja não se adaptou ao mundo, não. Continua dizendo que essa doutrina não mudou. Continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Então, olha aí o que fala na Bíblia. Não matarás, né, o embrião do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Perdão, não é na Bíblia, é aqui no Catecismo. Então, tá aí. Agora aqui sim, né? Nós podemos pensar aí, ó. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. E é isso aí, gente. Nós temos a responsabilidade, né? Quando geramos um feto, nós temos aí que realmente zelar por eles, pela vida deles, né? Eles têm um chão pela frente para ser percorrido, uma missão designada pelo próprio Deus para ser desempenhada, e nós não temos o direito de ceifar isso aí. Parágrafo 2272 do nosso catecismo. A colaboração formal num aborto constitui falta grave. Atenção, médicos, técnicos, enfim, aqueles que promovem o aborto. Olha aí, falta grave, passivo de punição, perda do céu. Entendam isso. A igreja pune com a pena canônica da excomunhão. Olha aí, a perda da nossa própria igreja, da nossa identidade com Deus, né, da nossa ligação com Ele. Olha aí, perda canônica da excomunhão, isso de delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententiae. O que é isso? Late sententiae. Lata sententiae está dizendo simplesmente que nós estamos aí sendo sentenciados, né, pela própria igreja, estamos sendo excomungados. Essa é a verdade. E isso é passível de se perder o céu. Então, está aí no parágrafo 2272. Pessoal, vejam bem, quantos santos na Igreja Católica nós tivemos, hein? Que nasceram e mudaram a história da humanidade. Vamos pensar aí nos três pastorinhos. Olha aqui, ó. Vou colocar o meu cursor aqui, ó. Três pastorinhos. Nós temos aí Santa Catarina Labourré. Nós temos aí Santa Rita de Cássia. Nós temos aqui embaixo Santa Faustina, João Paulo II. Nós temos aí São Pio de Pietrelcina, um grande santo da Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá, nós temos Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha. Vejam quantos santos mudaram a história da humanidade. Imagine se eles não tivessem nascido. Imagine se eles tivessem sido abortados. Como é que estaria a nossa história hoje? Quantos de nós tivemos alguma graça, ou até mesmo algum milagre, por intercessão desses grandes santos aí, que aqui estão sendo exemplificados aqui na tela, né? Nós temos aqui dos pastorinhos já, santificação aí, né? Nós temos aqui do Francisco,
e da Jacinta, né? Jacinta menorzinha e Francisco aqui no meio. Então, sejam bem, gente. Quantas palavras bonitas, quantos aprendizados com esse santo, aprendizados de força, de fé, né? E é isso. Temos aí, ó, corpo incorrupto, né? Isso aqui é de Santa Catarina Lamborghini, que viu Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Nós temos aqui outro corpo incorrupto, ó, São Pete Petreutina, né? Vejam bem, então, nós temos que pensar nisso aí. Vamos lá, gente, vamos pensar que a história da humanidade poderia ter sido mudada. E quantas vezes a história da humanidade foi modificada quando uma determinada pessoa que Deus determinou que viesse ao mundo para modificar algo muito importante, quando essa pessoa não nasceu? Como é que foi isso aí? Quantas vezes a nossa história pode ter sido mudada? E ela foi. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos ver primeiramente algumas frases desses santos aí que eles falavam, né, sobre o aborto. Veja a matéria que está. Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Outra frase de nossa querida Madre Teresa. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Outra frase dela. Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança. Um assassinato direto da criança inocente, assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo a sua própria criança, como nós podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros? Olha que frase mais reflexiva, gente. Como é que a gente pode falar que ninguém pode matar ninguém, né? A gente pode chamar. Como é que nós podemos aí estar defendendo, né? Por exemplo, os direitos aí, se a gente está totalmente confuso, que a própria mãe pode matar uma criança, como é que nós vamos ter moral para dizer que uma pessoa ali que acabou de matar a outra, que ela não poderia ter feito isso? Que moral que nós temos? Ele pode falar assim, ué, mas as mães não podem matar os próprios filhos porque eu não posso matar uma outra pessoa que me fez raiva, que me roubou, que me bateu. Enfim, a gente perde a moral, a gente perde essa moral. Pensemos nisso. Olha o que fala de João Paulo II, hein? São João Paulo II, um grande santo da Igreja Católica. Todo tipo de crime e atentado contra a vida humana, como o homicídio, genocídio, aborto, tá aqui, aborto, eutanásia e suicídio voluntário, bem como tudo que viola a integridade de pessoa humana e ofende a sua dignidade, foram deplorados pelo Concílio Vaticano II. Atenção médicos que auxiliam a eutanásia, está errado. Nós temos um juramento pela vida, a gente não pode aí estar acompanhando e ajudando alguma pessoa, né, por vontade própria, porque ela quer fazer a eutanásia. Não podemos fazer isso. Pessoal, olha só, nós temos aí um livro muito interessante, né? Como é que ficam essas vítimas aí, né? As mães, né? Que se tornaram vítimas do mal. Essa que é a verdade. Como é que elas ficam depois de um aborto, hein? Então, nós temos aí um livro, né, do David Hirdan e associados, eles trazem a experiência de 192 mulheres que ficaram grávidas, né, com, enfim, o resultado de um estupro ou incesto. E aí, o que aconteceu? Como é que essas mulheres ficaram? Porque todas optaram pelo aborto, né? Olha, ele diz aqui, está escrito aqui, mas praticamente foi unânime, né? Exatamente o oposto que a maioria podia prever. Foram mulheres que foram violentadas, né? Enfim, mas todas elas tinham, no final, uma opinião contrária ao que normalmente nós pensaríamos. Todas se arrependeram disso daí. Olha para vocês verem. Aqui, ó, nenhuma das que deram à luz a alguma criança expressou arrependimento, né? Então, eles pegaram aí algumas dessas 192 mulheres, algumas delas resolveram levar a gestação a termo. E a grande maioria não levou essa gestação a termo. Todas as que não levaram a gestação a termo se arrependeram profundamente depois. Olha que coisa, né? Como é que mexe depois, né? E que é a alma que está gritando pelo sangue derramado do inocente, né? Acho que vem alguma coisa na consciência mesmo.
Enfim. Bom, a imposição de pena de morte ao filho inocente de um agressor sexual não traz nenhuma punição ao estuprador e nenhum benefício para a mulher. É verdade, gente. Olha, o aborto não justifica, porque o que, o que aconteceu com o estuprador? Nada. Se ele não foi preso, não aconteceu nada. Enfim, matar a criança, o que isso gerou para o estuprador? Absolutamente nada, né? Enfim, mas quem morreu foi inocente. Então a gente tem que pensar nisso daí, gente. A mãe é a primeira vítima de um estupro. Mas a morte da criança se torna aí, vamos fazer duas vítimas, né? A gente não pode pensar nisso, porque o aborto não traz a cura para a vítima do estupro. E olha aí os discípulos de Cristo, né? Que não conseguiram entender que as crianças eram valiosas para eles, então eles acabavam repreendendo aquelas pessoas, tentando trazê-las para perto dele, né? Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, a gente não pode zelar, né, pelo aborto. Nós não podemos lutar pelo aborto de forma alguma, porque dessas crianças é o reino de Deus, dessas crianças inocentes que estão por vir, mesmo que sejam fruto de um estupro. É delas o reino do céu. E elas têm uma alma imortal. E essa alma pertence a Deus. Olha aí, ó. Esse é um clique, né, um print de uma página da Cássia Kiss, em que ela se arrepende do aborto. Ela falou mesmo sobre isso, né? Ela falou claramente. E ela diz o seguinte, conforme aquele livro que eu acabei de falar para vocês ali, em que de forma esmagadora todas as mães que não levaram a gestação a termo, né, daquelas 192 mulheres, se arrependeram. Olha a carta que diz aí. Faço as contas, olha a frase dela, faço as contas para ver quantos anos esse filho teria. Olha aí, que coisa, né? Até hoje ela tem esse martírio aí. Bom, olha para vocês verem, né? O que é a luta pela vida. Olha que coisa linda. Essa é uma imagem de uma menina chamada Chiara Corbella Petrilho. A Chiara Corbella Petrilho, ela faleceu em 3 de junho de 2012. Seu funeral foi celebrado durante 3 dias depois em Roma, na igreja de Santa Francisca Romana. Sabe por quê, gente? Ela lutou pela vida de seus filhos. Olha que coisa mais linda. E hoje ela está aí, né? Estão avaliando, né? A sua vida, as suas condutas. Quem sabe ela também não pode subir aos altares da Igreja Católica. Olha que menina, como é que ela foi forte. Vocês estão vendo aí essa imagem que ela está com um tampão no olho direito? Isso aí não foi à toa, não. Eu vou explicar para você. O primeiro filho dela, ela casou-se certinho na Igreja Católica, né? Sempre depois ela engravidou. O primeiro filho dela estava com anencefalia, que eu disse que está dando encefalia, ou seja, ausência de cérebro, né? Mas o que, que aconteceu? Os médicos aconselharam ela a abortar, ela refutou e ela levou essa gestação a termo e acabou batizando essa criança que viveu por alguns minutos, algum tempinho ali, e depois ele faleceu. Mas ela conseguiu batizar o seu filho. Isso foi uma prova fantástica de força e de fé. Bom, passado um tempo, ela engravidou novamente. E essa criança, os médicos disseram que ela tinha grandes malformações e que possivelmente ela não sobreviveria ao parto. Bom, então, o que aconteceu? Ela, mais uma vez, ela levou essa gestação a termo, mesmo sabendo dos problemas, que esse filho praticamente não duraria muito tempo. E, mais uma vez, essa criança nasceu com malformações, ela nasceu sem as pernas, enfim. Ela conseguiu batizar essa criança, ficou com ele durante algum tempinho, algumas horas, e logo depois essa criança foi a óbito. Mas a alma estava salva. E já no terceiro filho, vejam bem a história dessa guerreira, né, de Deus. Nada justifica o aborto. Veja bem como ela está lutando, né? No seu terceiro filho, ela estava tudo bem. A criança era saudável, já tinha sido avaliada, né, por médicos, né, através de ultrassom. A formação desse feto estava totalmente normal, mas ela descobriu que ela estava com um câncer na língua. A Chiara era portadora de um câncer extremamente agressivo. E pela terceira vez ela foi aconselhada para o aborto, né, para que optasse pelo aborto, porque ela precisava se tratar, ela precisava tomar, né, enfim, fazer radioterapia, quimioterapia, enfim, o que pudesse ser feito, né?
O que a Chiara faz? Mas isso, né? Isso poderia causar grandes males para o feto. Então, foi aconselhado ao aborto. Ela, pela terceira vez, mesmo sabendo que sua vida estava em risco, ela optou pelo tratamento, né? Optou pela gestação a termo. Ela teve essa criança que nasceu saudável com a graça de Deus. E quando ela foi ser avaliada pelos médicos, ela já estava com metástases, né, para o olho direito, por isso a questão do tampão. Ela já estava com metástases para os pulmões, vasos linfáticos e fígado. Passado algum tempo, ela foi a óbito. E sua criança, ela persiste, né, com saúde e está aí neste mundo para fazer a sua missão conforme Deus já havia pensado desde toda a eternidade. Veja que nada justifica o aborto, né? Não é malformação do feto que justifica o aborto, nada disso. Deixemos que Deus defina o momento dessa criança. Se ela tiver que vir ao mundo e durar algumas horas, minutos, Deus está determinando isso, gente. E está aí a força dessa Chiara. Belo exemplo. Olha aí, pessoas que quase foram abortadas, né? Nós temos aí a belíssima voz de Andrea Bocelli. Nós temos aí o grande campeão Cristiano Ronaldo, para quem gosta de futebol, está aqui. Aqui em cima nós temos o Andrea Bocelli, uma das vozes mais belas do mundo. Nós temos aqui quem assistiu, né, na sua infância, o Chaves, né, está aqui. Esse padre, vi recentemente um depoimento dele muito bonito na internet, e falou sobre o, né, que quase foi abortado. E olha aí, se tivesse sido abortado, teríamos menos um sacerdote. E hoje o rebanho precisa de tantos bons sacerdotes. Graças a Deus, sua mãe optou por não fazer esse aborto. Veja o presente que ela recebeu, né? Um filho que está aí ajudando na salvação das almas do rebanho de Deus. E aqui, gente, uma historinha aqui do lado, ó, só para vocês verem que história linda. Vejam bem, hein? Olha só, vou ler para vocês. Ó. Um professor, desejando mostrar aos alunos como é falha a lógica humana, propõe o seguinte caso. Baseado nas circunstâncias que mencionarei a seguir, que conselho dariam a uma certa senhora grávida do quinto filho? Olha aí, alunos aí de medicina, né? Vamos ver o que ele vai falar. Não necessariamente, mas é bom transferir para a medicina, porque os alunos de medicina trabalham muito com essas questões, né? E às vezes tomam para si algumas decisões. E aí falta a questão da espiritualidade, não pode ser só pela vontade humana. Vamos pensar se fossem aí alunos, né? Todos aí, para todos os alunos de medicina do mundo, né? Olha só como é que é a história. O marido sofre de sífilis, ela de tuberculose, seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo e o quarto é tuberculoso. Bom, ela está pensando seriamente em abortar a quinta gravidez. Então ela já está na quinta gravidez, todos tiveram problemas. Vocês viram, um nasceu cego, o outro morreu, o outro nasceu surdo, o outro é tuberculoso, enfim. Toda hora teve um problema. Vamos lembrar da história da Chiara, né? Que teve aqueles 3 filhos lá, né? Um com anencefalia, o segundo nasceu com malformações, e todos dois foram a óbito, e o terceiro, que foi rígido, mas ela acabou se sacrificando pela criança. Bom, e aí o professor, então, voltando à historinha aqui, da quinta gestação, a mãe estava um pouco indecisa, o professor pergunta, que caminho vocês lhe aconselhariam, né? Que caminho vocês falariam para essa mãe seguir? Seria o aborto mesmo ou ela levaria, seria interessante que ela levasse essa gestação a termo? Lembrando que todas as gestações, 100% tiveram problemas, as gestações anteriores. Bom, os alunos pensaram e, diante das circunstâncias, sugeriram que o aborto seria aconselhável para que não nascesse mais um filho defeituoso. Sabe qual foi a resposta do professor? O professor, então, lhes respondeu: se vocês disseram sim à ideia do aborto, acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. Olha aí para vocês verem, essa é a história de Beethoven. Ele era o quinto filho de uma senhora, né, que era tuberculosa e cujo marido sofria de sífilis. Então vejam bem, hein? Se essa mãe tivesse optado pelo aborto em sua quinta gestação, não teríamos tido o grande compositor Beethoven. Tá aí a sua imagem aí, ó. Mas vamos lá. Então, gente, eu comentei com vocês sobre as mudanças da história da humanidade diante do aborto.
né? Temos aí em torno de todo mundo aí mais de 80 milhões de abortos, e aqui eu estou mostrando para vocês uma história belíssima, né? De como a história da humanidade já foi modificada pelo número de almas, de fetos, né? De crianças ceifadas aqui pelo aborto. Vejam bem, aqui é uma imagem do Padre Pio, né? Vocês todos estão vendo aqui a imagem do Padre Pio. Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo da Igreja Católica que está aqui. Ele, ele claro, ele sabia, ele tinha uma espécie de... Ele conseguia ler a consciência das pessoas. Então, ele tinha o poder de saber o que as pessoas tinham para lhe contar nos confessionários. Ele ficava horas e horas nos confessionários. Então, vejam bem, a história é belíssima. Uma vez, uma senhora foi se confessar com ele. E quando essa mulher chegou ao seu confessionário, o Padre Pio simplesmente disse a ela, ele já sabendo, né, já conseguiu ver ali, na consciência dessa mulher, dos pecados, ele pediu para que ela fechasse os olhos e dissesse o que ela estava vendo naquele momento. Então a senhora fechou os olhos e começou a narrar, né? Vejo uma praça enorme com muita gente. Entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente. Vejo no tribunal muitos padres, bispos e cardeais, todos precedem um papa que está sumindo do trono. Sim, vejo precisamente um papa do trono. Era a cadeira gestacional, olha aí. Na verdade, o trono era a cadeira gestacional, né? E uma grande multidão que aclama esse papa muito bonita. Mas aí a mulher, bom, ela viu toda essa imagem, viu que tinha um papa ali, que todos aclamavam, que ele era muito querido. E ela abre o olho e diz, mas o que significa isso tudo? Sabe o que o Padre Pio responde para ela? O Padre Pio respondeu, a criança que você matou no seu ventre com o aborto, nos desígnios de Deus, devia se tornar esse papa. A mulher gritou e desmaiou, e aí caiu logo ali ao lado do confessionário, desmaiado. Então é isso, né, gente? Veja o impacto dessa notícia. Veja como que a história da humanidade foi mudada. Teríamos um grande papa, um papa que seria muito querido por todos, mas que sequer chegou a vir ao mundo, porque essa mãe o abortou. Então, veja aí como a história da humanidade vem sendo mudada com os inúmeros abortos cometidos anualmente. Então, a grande pergunta a gente sempre fica, né, querendo saber para onde que vão, né, as almas desses fetos aí não batizados, né, que vão por abortados. Bom, o que a igreja responde, gente, é simples, né? A igreja confia na misericórdia de Deus. A gente realmente não sabe exatamente para onde vão essas crianças aí, mas a gente vai confiar na misericórdia de Deus, que um dia vamos estar todas ali junto de Deus, né? E o que é mais triste é que um dia essas crianças também vão estar no julgamento de seus pais, né? E suas mães, principalmente, que, que cometeram o aborto. As crianças vão estar ali, diante do tribunal, para julgar suas mães. Pessoal, uma coisa muito importante aí, nós temos aí uma agenda da morte, que já vem sendo implantada no mundo há muito tempo. Bom, são várias instituições, entre elas talvez a mais conhecida e que causa inúmeros abortos anualmente. Nós temos a Planet Parenthood, que foi feita aí, né, que foi planejada pela Margaret Sanger, né? Então, em 2016 completou-se 100 anos de existência, né, gente? São 100 anos celebrando a morte de pessoas, né, de fetos. Tá aí. Pessoal, o aborto no mundo é terrível. As pessoas parecem que estão enlouquecidas. Elas vibram como se fosse um jogo de futebol, né? Cada país que conquista, que legaliza o aborto, existe uma grande festa, uma grande, eu não sei nem qual é o nome eu poderia falar, mas uma grande insanidade coletiva, né, que vai contaminando aquelas pessoas. Vejam bem a Colômbia, em fevereiro de 2022, ela descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. Gente, você tem noção do que é uma criança de 24 semanas? São 6 meses. É inacreditável. Em fevereiro desse ano, a Colômbia falou que pode se fazer o aborto, é legal, até a 24ª semana. Pelo amor de Deus, gente. 6 meses, a criança já está totalmente formada.
Ela está ali, pronta, né? Mais um pouquinho, ela já está para nascer. Pelo amor de Deus, gente, é uma coisa terrível. É algo diabólico mesmo. México, em decisão histórica aí, ó, dos ministros, né, do aborto, o aborto foi descriminalizado por unanimidade. Ninguém se pôs contra o aborto na votação. Foi unânime. É inacreditável. Veja aí, né, a histeria coletiva, né? Veja bem as fotos, né, a comemoração das pessoas. Vejam quantas pessoas aqui reunidas, um mar de gente. Uma coisa que não dá para entender. É uma histeria coletiva mesmo. A Argentina, que aprovou em 2020, ó, aprova o aborto até a 14ª semana de gestação. Isso foi aprovado em 29 de 2 de 2020. E já existe uma lei, ó, o número da lei aqui, ó, 27.610, gravem essa lei, que é aprovada na Argentina, né? Está lá a lei que até a 14ª semana de gestação pode abortar. É inacreditável, né? Então, enfim, vamos lá, né, gente? A histeria coletiva é algo realmente que a gente tem que pensar que é algo diabólico. Aí, ó, essas são as frases apresentadas pelas mulheres, né? Em suas, enfim, em suas manifestações pró-aborto. Tirem seus rosários dos meus ovários. É inacreditável, né? Utilizando a palavra rosário, que é algo tão sagrado a todos nós, né? Para fazer rimas, né? Rosário de ovários. É inacreditável. Ricas abortam, pobres morrem. Está aqui outro cartaz, né? É pela vida das mulheres, enfim. Eles sempre, né? Esse pessoal pró-aborto, eles sempre utilizam frases com intuito político, como se estivessem defendendo as mulheres, para que as mulheres não morram, enfim, coisas desse tipo. Mas quem sofre está aqui embaixo, ó. É o inocente, né, gente? Está aqui formadinho, ó, prontinho, ó. Quem fala que isso aqui não é um ser humano, pelo amor de Deus? E quem morre é sempre o inocente. Pessoal, tá aqui, ó, a concepção, 4 semanas, vejam como é que está o aspecto aqui do embrião, né? Aqui nós já temos 5 semanas, já está começando a tomar forma. Aqui 6 semanas, vejam que já estamos formando aqui. 7 semanas, já começando a sair os brotos dos, aqui dos membros superiores. Aqui com 6 semanas já tinham pequenos brotinhos aqui também se formando. Aqui os brotinhos das pernas se formando. Aqui com 8 semanas já temos o bracinho, as perninhas se formando. Aqui, gente, 14 semanas aqui, ó. A bandeira da Argentina aqui, ó. A Argentina diz que pode fazer aborto até a 14ª semana de gestação. Tá aqui, ó. A criança que eles estão querendo que aborte. Olha aí. Quem fala que isso aí já não é um ser humano? Já tem, olha o perfil desse feto aí. Pelo amor de Deus, já está formado, gente. Com 24 semanas que a Colômbia diz que pode fazer o aborto. Olha aí a criança. Olha o rostinho dessa criança com 24 semanas. É um ser humano perfeito. Pronto, né? Daqui a pouquinho já está aí vindo ao mundo. Daqui 3 meses. É algo insano isso daí. E ai daqueles que são pró-aborto. Um dia vão prestar contas a Deus. Vai começar pelo julgamento particular de cada um. E ai dos católicos também, dos cristãos, que aí estão a favor do aborto, que estão pela ciência, que acha que até a 14ª semana de gestação não tem vida. Olha aí o que é a 14ª gestação de vida, gente. Está aí na Argentina, olha aí, ó, para que a Argentina, né, se arrependa, está aí pagando bastante. O país está em grandes dificuldades, eu não tenho dúvida, que é pelo sangue derramado do inocente. Está aí, ó, 24 semanas que a Colômbia fala que pode fazer aborto, está aí, ó, dizendo que isso não é um ser humano. Por favor, né? É muito triste. Bom, nós temos que entender o seguinte, que esses países estão aí brigando, né? É o dragão infernal de 7 cabeças brigando contra a mãe de Deus. Mas vejam bem, não há triunfo para esse maligno, porque triunfo que será realmente concretizado é pelo Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria triunfará. Para quem não conhece, existe um livro muito lindo, que é um livro do movimento mariano sacerdotal, né, os filhos prediletos de Maria. Está aí o Padre Gobi, que já teve encontros aí com o Papa João Paulo II, é um livro aprovado pela Igreja Católica, tá bom? Tá aí, gente, ó. A Virgem Maria deixa claro
em várias locuções internas que esse padre recebia, a Virgem Maria deixa claro que existe uma incompatibilidade do sistema comunista com seus filhos consagrados. Ou seja, os padres, o clero, não podem se posicionar de uma forma pró-aborto. Eles têm que ser pró-vida, porque a própria Virgem Maria disse isso, e há uma incompatibilidade do sistema comunista, porque o sistema comunista é ateu, não tem Deus, é contra Deus. Tem que colocar o homem como centro, né? Eles não se importam se uma criança vai morrer ou não, um inocente vai morrer ou não. Eles não, eles são ateus, gente. Então, pensemos nisso, tá? É incompatível o aborto com a Virgem Maria. Não pode sair pelo Padre Gobi falando. E, ó, para quem não acredita, né, para quem fala, mas o Padre Gobi, enfim, eu não acredito nesse livro, apesar de ser, né, é um livro que é aprovado pela Igreja Católica. Então, tá bom, vamos acreditar, então, em Fátima. Vamos acreditar na Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para os três pastorinhos aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, né, que ele fez lá o milagre do sol, que girou durante 10 minutos ali, aproximou-se da Terra, voltou. Isso não tem como negar, porque tivemos naquela época, lá os jornais da época mostraram 70 a 100 mil pessoas, testemunhos oculares aí do milagre do sol. Então não tem como falar que foi mentira, né? E na aparição do dia 13 de julho de 1917, em Fátima, Portugal, Nossa Senhora pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Tá aí. Por quê? Porque ela iria espalhar os seus erros pelo mundo. Né? A Rússia é o Partido Comunista. Nós sabemos que o Partido Comunista ele é pró-aborto. Né? É um partido ateu. Né? E Maria, a própria Maria, ela reforçou essa consagração no dia 13 de junho de 1929. E não foi feita essa consagração conforme pedido na época pela própria Virgem Maria, com o pedido dela. Ela mostrou seu coração rodeado de espinhos e disse: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu coração, prometendo salvá-la por este meio. Então, gente, e a gente precisa acreditar nas palavras de Maria. Né? Ela pediu para que fizesse isso. Então tá aí, gente. Para quem acha que não existe vida, igual a ciência fica pregando aí, fica pregando, atenção médicos, colegas de profissão, fiquemos atentos, atenção medicina, ciência, fica aí, esse pessoal do pró-aborto dizendo que pode até a 14ª semana, né, conforme a Argentina fala, que pode fazer aborto, que não tem vida, ainda não tem um ser formado, né? Gente, vamos pensar pelo lado espiritual. Quem está aqui do lado, aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, ela se apresentou depois para Nossa Senhora, que até então, Santa Bernadette, né, ela não tinha o conhecimento teológico das coisas. Claro, era uma pessoa extremamente simples, uma família extremamente simples. Elas viviam em uma cela abandonada, para você ter uma noção, tamanha extrema pobreza, né? Então, ela não tinha conhecimento. E Nossa Senhora depois se revela como sendo a Imaculada Conceição. Então, aqui a gente tem que entender é que Nossa Senhora foi imaculada durante a concepção. Então, é ali que começa a vida. A própria Virgem Maria se apresentou assim: eu sou Imaculada Conceição. Então, não tem esse negócio de semanas nem dias para que se tenha o direito ao aborto, não, gente. Nossa Senhora falou que ali é que ela foi, naquele momento da concepção, é que lhe foi retirado o pecado original. Por isso ela é imaculada. É por isso que nós temos que respeitar a vida desde a concepção. Não tem nenhuma ressalva para que se possa praticar o aborto. Não tem dias, não tem semanas, não tem nada. A partir da concepção, ocorreu a concepção, já existe vida, e aí naquele momento já existe a alma, porque a própria Virgem Maria foi imaculada, foi-lhe retirada a mancha do coração, a mancha do pecado do seu coração e de sua alma. Então, é no momento da concepção. Não venham com nenhum tipo de critério. Eu faço parte da ciência, mas eu sou teólogo também. Eu sei que é ali que nós temos que acreditar. Por ser teólogo, eu entendo que nós temos que confiar o que são as palavras do céu.
Se Nossa Senhora disse que na concepção já existe a vida, que foi ali que lhe foi retirada a mancha do pecado, é assim que nós temos que pensar. A ciência não pode prevalecer sobre a ciência do céu. Nós desconhecemos a grandeza e também, né, o que o céu pode fazer por nós. Nós desconhecemos. Está aí, Santa Bernadette, prova viva, né? E para falar que ela não mentiu, que ela disse que Nossa Senhora se apresentou para ela como a Imaculada Conceição, tá aí, ó, o corpo incorrupto. Santa Bernadette tem um corpo incorrupto aí há mais de 140 anos, tá aí, ó, corpo incorrupto, gente. Santa Bernadette, vejam bem, então vamos pensar nisso. Não tem como refutar o que ela falou, contra fatos não há argumentos. Nós somos a única igreja do mundo que temos um corpo incorrupto. Temos, aliás, temos corpos incorruptos, né? Porque nós temos vários. Eu já apresentei lá São Pio de Petreutina, nós temos recentemente Carla Acutis, nós temos aí Santa Bernadette, nós temos Santa Catarina da Borré, enfim, temos tantos santos aí, né? Todos estão aí incorruptos. E claro, falando aí, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Porque é muito fácil falar que encontrou um corpo incorrupto debaixo de uma geleira lá, né? Claro, mas em condições normais, somente a Igreja Católica tem este milagre. A ciência não sabe explicar. Não foram retirados órgãos, não foi injetado nenhum tipo de substância para que faça a conservação do corpo. Tá aí, gente, a prova. Olha a face de Santa Bernadette. Veja aqui que face de tranquilidade, que face serena, né? Parece que realmente está dormindo. Então, atenção, hein? Olha aí, vamos começar a refletir. Por que será que apenas na Igreja Católica nós temos corpos incorruptos? É um grande sinal de Deus. É uma grande pista, porque existem pessoas que são mais descrentes do que São Tomé. Nem vendo isso aqui, começa a acreditar. Muitos estão abandonando a Igreja Católica. Eis aí a grande pandemia que nós temos enfrentado. Pessoas que estão deixando a Igreja Católica. A única igreja do mundo, nos últimos 2022 anos, desde que Jesus veio à Terra, nenhuma outra igreja teve este milagre para ser contado de um corpo incorrupto. E muitos deixando a Igreja Católica, perdendo aí a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Mas vamos lá, vamos seguir. Gente, olha que coisa linda. A gente tem que entender o seguinte, explicando agora de uma forma científica, todos nós, seres humanos, nós somos a metade do nosso pai e a metade da nossa mãe, geneticamente falando. Nós temos a metade dos genes do papai e a metade dos genes da mamãe. Mas olha que coisa mais linda. Jesus, ele é todo de Maria. Você já pararam para pensar nisso? Porque, de acordo com o dogma da Igreja Católica, não houve homem humano na história, né, como pai e progenitor de Jesus. Foi pelo Espírito Santo. Foi ali por Deus, né, a criação de Jesus no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não teve homem na história, não teve homem físico, né, na história. Depois, claro, São José foi o pai de Jesus, porém, para cuidar dele, né? Mas não foi o progenitor ali, digamos assim, né? Então, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte, é isso que é o mais bonito. Toda a genética de Jesus veio de Maria. Vejam a grande ligação de Jesus com Maria. Vejam a semelhança, né, que eles tinham, assim, né? Puxa vida, que coisa mais linda. Por isso essa ligação tão forte da mãe com o filho. Por isso Maria, nós podemos dizer que ela é a onipotência suplicante. Imagine ela, o poder que ela tem junto a Jesus de pedir para ele. O tecido humano, toda a genética, toda a parte humana de Jesus vem de Maria. Isso é maravilhoso, gente. É a coisa mais linda que a gente pode imaginar. Por isso nós entendemos que Jesus tanto clama por sua mãe, né? E ele sabe que o aborto ofende muito ao seu coração, mas também muito ao de sua mãe. Eles sentem de uma magnitude muito parecida, porque a parte humana dos dois, ela é uma só.
Então, o sofrimento de Maria reflete muito em Jesus. Ele, ele consegue entender muito o sofrimento de sua mãe, porque a sua ligação, esse magnetismo entre mãe e filho é muito grande. Então, gente, aqui, olha que pensamento lógico. Se toda a carne, toda a parte genética, né, toda a parte humana de Jesus derivou de Maria, ela realmente precisa ser imaculada, porque senão a mancha do pecado iria se transferir para Jesus. Vejam bem, hein? Vejam bem, né? A mancha do pecado estaria na carne de Maria, que seria transferida para Jesus. Mas por isso corrobora que ela é imaculada, conforme ela se apresentou aí a Santa Bernadette. Porque a carne dela, a genética dela foi transferida para Jesus. E essa não tinha mancha alguma. Isso é muito bonito. Maria, a obra-prima de Jesus, a obra-prima de Deus, né, do Espírito Santo, a obra-prima de Deus, está aí. Maria. E nós temos aí, né, para corroborar mais uma vez, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio XI, em 8/12/1854. Maria, a obra-prima de Deus. Belíssima essa frase. Nós já paramos para pensar se a Virgem Maria tivesse sido abortada? Eu falei para vocês que a história da humanidade foi mudada diversas vezes. Como a história de São Pio de Petreutina, né, daquela senhora que abortou um papa, de um feto que seria um papa, né? Então vamos pensar aqui, e se a Virgem Maria tivesse sido abortada? Se fosse pela ciência atual, com toda certeza, né, Santa Ana, mãe de Maria, teria tido vários conselhos, né, pelo médico. Olha, a senhora tem uma idade avançada, tem maiores riscos de problemas genéticos, ela, né, sua filha pode nascer com problemas, risco de morte para a mãe, conforme as, as pró-abortos, né, as pró-abortistas gritam, né, em seus países, né, em nosso Brasil também, gritam, né, fortemente, né, que é risco de morte para a mãe, né, enfim, elas ficam nesse cunho político. Mas hoje, talvez, Santa Ana tivesse sido aconselhada da mesma maneira, né? E ela teria um grande risco se ela resolvesse levar a gestação a termo. E vejam aí, né? Ela levou a gestação a termo conforme a vontade de Deus, e aí ela teve a, a obra-prima de Deus, né? Que foi Maria. Lindíssimo. Então tá aí. Essa frase, né? Graças a Deus ela pôde dizer o seu sim e se tornar a corredentora da salvação da humanidade. Maria beijou a face de Jesus várias e várias vezes. Amamentou Jesus, né? Quando ela diz assim, ela não imaginou como seria tudo isso, né? Ela nunca imaginou que a sua doce voz, sob a força de Deus, né? Claro que tem que ter a força de Deus, promoveria a santificação aí de São João Batista no ventre de Santa Isabel, no momento desse encontro magnífico, né? Foi a força de Deus, mas com a doce voz de Maria, quando anunciou a sua chegada, né? Em que ocorre ali um grande salto no ventre de Santa Isabel. A criança pulou de alegria, clamou, né? Por, né? Teve uma grande emoção ao sentir a presença de Jesus no ventre de Maria e também, com toda certeza, ao escutar, que o feto escuta a voz, né, exterior, ao escutar a doce voz de Maria. Maria, quando ela disse o seu sim, ela nunca imaginou que ela beijaria por várias vezes a face de Deus, né, a face de Jesus. Ela não imaginou que Jesus, seu filho, faria o coxo andar, que ele faria milagres curando os cegos, que ele andaria pelas águas, né, sobre as águas. Ela não sabia de nada disso quando ela disse sim. Mas por isso, ela não, por ela ter dito sim, né, ela não mudou a história da humanidade. Como não mudou? Porque Jesus nasceu. Porque ela teria mudado bastante se ela tivesse abortado Jesus. Ela não mudou a história da humanidade, da salvação da humanidade. É isso que eu quero dizer. Ela não mudou a história da salvação da humanidade. Por quê? Porque ela disse sim. E se ela tivesse, já pensou se naquela época, né, por meio de pressão ali,
São José vendo, né, que ela não estava entendendo como é que ela estava gerando uma criança, se ele que era o marido não tinha tido nenhum contato com ela até então, porque ambos eram virgens, né, e morreram virgens, todos dois. Como é que pode? Como é que poderia explicar isso para São José, né? Naquela época. Ele pensou logo que provavelmente ela deve ter tido, né, ter acontecido uma traição. Olha só, se por pressão de São José, já pensou? São José pressionasse ela, graças a Deus São José era um santo homem, porque se Maria tivesse sofrido uma pressão, já pensou se ela cedesse à pressão social aí e abortasse? Puxa vida, estaríamos todos perdidos eternamente. Graças a Deus, Nossa Senhora disse sim. E São José é um santo homem, através das bênçãos de Deus e do comando de seus anjos, ele compreendeu que Maria carregava em seu ventre o Salvador de toda a humanidade. E olha aí que ligação mais linda, né? Quando eu disse que Maria, a parte genética dela toda se transferiu para Jesus. Olha aí as bodas de Caná, né? Maria, ela na sua humildade, ela não pede, ela apenas anuncia e o vinho acabou. E Jesus diz, né? Plena, bem bom e alto tom, a minha hora não chegou. E Maria, sabendo do seu magnetismo junto a Jesus, da sua força, ela chega para os criados e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Jesus pede as talhas e cantigas de água se transformam como milagre de Jesus. E vejam que Jesus tinha dito que não era a hora dele, mas Maria, naquele momento, se tornou a hora de Deus, a hora de Jesus. Pelo seu magnetismo, por ser a, por ser aí a, vou colocar aqui, então, saiu aqui, mas vamos voltar. Pronto, já por ela ser a onipotência suplicante, né? Ela conseguiu esse milagre. Olha aí, gente, a Virgem Maria e as famílias católicas. Gente, a família é muito importante, a família está sendo assolada cada vez mais. Nós podemos perceber isso em nossos próprios lares. Famílias estão sendo destruídas, o mal está assolando as famílias. A família é tão importante, que o próprio Deus, né, instituiu como sendo algo magnífico, né? E Jesus, seus 33 anos que ele passou na Terra, 30 anos ele ficou aí com a sua família. Claro que São José morreu um pouco antes, mas Cristo permanece com Maria durante esses 30 anos aí, né? E somente nos últimos 3 anos é que ele foi para a vida pública. Então, mostrando o quão importante é ficar na família, o elo familiar, extremamente importante. Ele não precisava ficar tanto tempo assim, mas ele ficou 30 anos, dos seus 33 anos, junto de sua mãe, né? E por um tempo menor junto a São José, que faleceu um pouco antes. Depois, somente nos últimos 3 anos, é que ele realmente foi para a vida pública. Gente, olha só, isso daqui é um. Eu tinha ouvido essa história, eu corri atrás para saber, né, sobre isso aqui. É uma história lindíssima. É uma história que nós temos aqui, falando sobre o atentado, né, na verdade, o que aconteceu em 6 de agosto de 1945, quando se deu a explosão da bomba atômica. Aí, vejam só, né, aconteceu algo magnífico. Essa bomba explodiu, sabemos do desastre que foi, mas vejam a mão de Deus nesse momento. Olha o que aconteceu. Aqui, né, nós tivemos o milagre de Hiroshima. O que foi o milagre de Hiroshima? Vejam que logo depois, né, que a bomba atômica ela explodiu aqui, tudo aqui ao redor foi dizimado. Mas vejam que aqui nós temos aqui um mosteiro. Veja aqui, ó, está de pé. As suas estruturas estão de pé, pelo menos, né? Não tem telhado, mas as suas estruturas estão de pé. E aqui nessa seta aqui nós temos aqui, ó, 6 padres aqui, ó, que estavam dentro desse mosteiro. Nesse mosteiro que rezava o terço, o Santo Rosário, todos os dias que rezava.
Nesse dia estavam rezando também quando a bomba explodiu. E eles estavam ilesos, nada aconteceu com eles. Eis aqui os padres que estavam lá, né? Padre Hugo La Salle, né? Que era o superior dos jesuítas no Japão durante a guerra, estava lá, junto com os outros 5, né? Padres. Eles foram observados e pesquisados durante 20 anos, porque tinham falado que eles diziam, tudo bem, não morreram na explosão, mas vão morrer de câncer, pela radiação, qualquer coisa. Durante 20 anos eles foram pesquisados, né? Nenhuma doença orgânica ou psiquiatra ou sinal de radiação foram diagnosticadas nesses jesuítas. Olha que coisa mais linda. Maria, e todos eles, de forma unânime, elegeram Maria como a sua salvadora. Por quê? Porque eles rezavam o Santo Rosário, tinham essa devoção do Santo Rosário diariamente. E eles disseram que estavam rezando e Maria os protegia. É uma coisa lindíssima, né, gente? A força de Maria, olha aí. A força de Maria nos protege até mesmo uma bomba atômica. Inacreditável. Como é que teria sido a vida, né? Como é que teria sido, então, a vida desses jesuítas aí, se não fosse por Maria? Se Maria não tivesse vindo ao mundo, se ela tivesse sido abortada. Imagine bem. Então, quem é que não quer ficar sob o manto dessa mãe poderosa, né? Vamos dizer sim à vida e não ao aborto, gente. Isso daí é algo muito triste e diabólico. Um estudo aí, ó, aponta que 25% das gestações são interrompidas com abortos voluntários. É uma estatística muito alta, são milhões de vidas ceifadas, né? Então tá aí. Maria é o grande segredo das famílias santas. Vamos levar Maria para as pessoas, né? A Virgem Maria, ela zela muito pela família. A família está como alvo, né? É um perigo, porque a irmã Lúcia, ela falou que a batalha final entre Satanás e a Virgem Maria se dará nas famílias. Então, as famílias são alvo do mal, porque sabe-se que com a interrupção da família, sabe-se que se quebra o elo, quebra-se os princípios, é muito fácil o domínio sobre os jovens que ficam perdidos no mundo, né? Ficam desiludidos, perdem a religiosidade. Os pais, principalmente pais, você que é pai, você que é homem, pense bem. Você tem um cajado espiritual de São José. Você é a cabeça da família. Pense bem antes de qualquer decisão. Você é a grande estrutura, o pilar da família. Cajado, a parte espiritual, o cajado espiritual é do homem, é de São José. Você precisa ser o grande patriarca para ajudar a família na questão espiritual. É você, pai. O responsável pela parte espiritual, principalmente, é você, pai. Não se esqueça disso. Tende aos homens acharem que isso é coisa de mulher. Não, 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 não. O pai é muito importante. As famílias estão sob um ataque feroz e o inimigo vai destruir as famílias. É isso que ele quer. Quantas e quantas separações estamos tendo atualmente, né? As famílias estão se separando. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma forma de reparação. Todos vocês que lerem essa parte aqui, se estiverem ouvindo essa aula, nós vamos fazer em ato de reparação. Diga que vocês recitarão em alta voz, mas em caráter de reparação às almas dos inocentes, né, das crianças abortadas. É a Via Sacra dos Inocentes, de Richard Steinman. Vejam bem, a primeira estação, condenação à morte. O feto diz, eu fui condenado à morte antes de ter visto a luz do dia. A mim ninguém deu amor, pois a mim ninguém quis. E aí vocês vão repetir. Quem estiver assistindo a aula vai repetir o seguinte. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Na segunda estação, Jesus com a cruz. E o feto diz, carregaram-me com a maldição de ser indesejado. Todos me amaldiçoavam, terei de ser eliminado. Vamos repetir. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Terceira estação, primeira queda. O feto diz, eu fui um pecado, uma queda. E dizem que ninguém pode ser obrigado a pagar pelo erro de uma gravidez não desejada. Mas eu, que sou inocente,
pago um preço bem alto, o preço da minha vida. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Quarta estação, encontro com a mãe. Quão doloroso, Senhor, foi o teu encontro. Eu, eu não tenho mãe que me encontre e chore. Estou encarcerado no ventre de uma mulher fria e sem sentimentos, que me manda chatinar. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Citação, o Sirineu. E o feto diz: alguém te ajudou a levar a tua cruz, a mim ninguém me ajuda. O médico ou parteira só dará à mulher um narcótico para que ela não sofra, enquanto eu estiver a sofrer a terrível e dolorosa morte que me aguarda. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansam em paz. Amém. Citação, Verônica. O feto diz: oh, quem me dera uma Verônica que me consolasse na minha execução. A única que me devia defender e consolar é a mesma que me manda assassinar no seu próprio ventre. Ninguém sabe da minha situação. A lei cala os próprios cristãos. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Sétima estação, segunda queda, e o feto clama: é fácil mandar matar-me enquanto sou pequeno. Meus pais fazem os cálculos. Quanto vou lhes custar? A minha morte vai lhe sair mais barato. Daí tenho que morrer. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Oitava estação, as mulheres. E o feto diz: de que te serviram, Senhor, as lágrimas das mulheres? Não puderam impedir a tua morte. Para mim, de que valem as leis? Eles legalizam a minha morte. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Nona estação, terceira queda. A queda é fatal. Eu tenho que morrer. Estão confirmados os cálculos. Não há lugar para mim. Não há um pedacinho de pão para mim neste vale de lágrimas. Tenho que morrer. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Décima estação, Jesus decide. A ti despiram-te as vestes. Eu nunca tive roupa, apenas a minha pele. Mas mesmo assim, agarram-na com segurança e estraçalham-na. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Décima primeira estação, crucificação. A ti pregaram-te numa cruz. A mim partem-me aos pedaços. E depois contam todos os pedacinhos, para terem a certeza de que minha mãe assassina não contraia uma infecção. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansam em paz. Amém. Décima segunda estação, morte na cruz. Tu morres, eu também. Tu és inocente, eu também. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reino da vida eterna. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansam em paz. Amém. Décima terceira estação, descida da cruz. Morto, pudeste repousar no regaço de quem nasceste. Mas em mim renova-se apenas a maldição, porque serei uma carga apesar da consciência de quem me mandou matar. As almas das crianças são nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Décima quarta estação do túmulo. E o feto diz: a ti ofereceram-te um túmulo, para mim apenas um saco de lixo. Lá esperarei o juízo final, quando terei de prestar meu depoimento contra os meus pais. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. É isso, gente. E agora eu vou finalizar colocando a 15ª estação, a ressurreição. E o feto diz mais uma vez: peço-te, Jesus, que perdoe os meus pais e os médicos, que se convertam e tornem-se batalhadores contra o aborto. Leva-os, Jesus, para a ressurreição eterna. Amém. As almas das crianças não nascidas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz.
Amém. E é isso. Pessoal, finalizo aqui então essa aula. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui para parar essa apresentação. E aqui volto mais uma vez para dizer que não dá para nós apoiarmos o aborto. Sejamos contra o comunismo que apoia o aborto, ou qualquer tipo de procedimentos, ou qualquer coisa que possa ser para a vida, né, dos inocentes. Então é isso. Finalizo aqui. Um grande abraço. Espero que vocês divulguem essa aula e mostrem também para as pessoas, né, principalmente as mulheres aí, que estão, digamos, indecisas em praticar ou não o aborto. Essa aula pode ajudar a salvar muitas vidas inocentes e você, sendo um vaso comunicante, você pode comunicar essa mensagem a outras pessoas, ajudando também as pessoas não entrarem em estado de pecado mortal, pode lhes custar o céu. Um grande abraço e até mais.